Sabe, às vezes, uma história inteira, a história de uma nação, tá ali, contida em pouquíssimas palavras. Um título pode ser bem mais do que um simples nome. Ele pode ser um verdadeiro portal para um mundo de memória, de dor e também de resiliência. A dolorosa raiz do Micondó. São só 5 palavras, mas elas têm um peso, né? Uma melodia meio sombria que já convida a gente a olhar mais de perto. Então, que história é essa que está escondida aqui? É justamente isso que a gente vai desvendar agora, explorando camada por camada o significado por trás dessa expressão tão poética. Ok, vamos mergulhar nisso. Para facilitar, vamos quebrar o título em parte. A gente começa com as 2 primeiras palavras, a raiz dolorosa. Olha, essa expressão, a dolorosa raiz, já dá o tom de cara, né? Um tom de melancolia. Ela aponta para uma origem, uma fundação que foi marcada pela dor. Não é uma história de começos gloriosos, mas sim de um passado difícil, de um trauma coletivo que de alguma forma ainda ecoa no presente. E muito provavelmente está ligado à história colonial. Agora vamos para a segunda parte, que é o que completa o título, a imagem central, o Micondó. Mas afinal, o que é um Micondó? Bom, é uma árvore gigante, tipo um baobá, que a gente encontra em São Tomé e Príncipe. Ela é super conhecida por ser muito antiga, por ter raízes profundas, uma presença que realmente marca a paisagem da ilha. Mas, como a gente vai ver, ela é muito, muito mais do que só uma árvore. E aqui está a dualidade do Mikondo. De um lado, no aspecto físico, ele representa força, uma idade imensa, a própria vida. Mas, no lado simbólico, ele se transforma. Ele vira uma testemunha silenciosa da história, um guardião de memórias dolorosas e, ao mesmo tempo, um emblema poderoso da capacidade de resistir, de sobreviver a tudo isso. Certo, mas quem é que conecta essa raiz tão dolorosa a essa árvore tão simbólica? E onde é que essa conexão acontece? Para entender isso, a gente precisa conhecer a poeta e a sua ilha. A arquiteta por trás dessas palavras é Conceição Lima. Ela é uma das vozes literárias mais importantes de São Tomé e Príncipe. A poesia dela mergulha fundo, sabe? Na memória, na história, nas cicatrizes do passado colonial, e com isso ela dá voz à identidade da nação dela nesse período pós-independência. E a ilha é São Tomé e Príncipe, uma nação insular lá no Golfo da Guiné, com uma história que foi profundamente moldada pelo comércio transatlântico de escravizados e pela economia das plantações. É esse contexto, essa terra, que é o solo fértil de onde brota a dolorosa raiz. Certo, então agora chegou a hora de juntar todas as peças. Vamos conectar a dor, a árvore, a poeta e a ilha para sacar a mensagem completa e super poderosa que está nesse título. Então, o ponto crucial é este aqui. O título funciona quase como uma equação poética. A dolorosa raiz é o reconhecimento da história de sofrimento. O Micondó é a testemunha que viu tudo e mesmo assim resistiu. E Conceição Lima? Ela é a poeta que traduz o testemunho silencioso da árvore em palavras, dando voz à memória de uma nação inteira. Deu para perceber? O título não é só um rótulo para uma coletânea de poemas. Ele é, por si só, um poema completo. Uma micronarrativa que consegue encapsular a alma, a dor e a força de São Tomé e Príncipe em 5 palavras que foram escolhidas a dedo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Pensa bem, se uma árvore pode guardar a história de uma nação, que outras histórias as paisagens ao nosso redor estão contando? E talvez o mais importante, quem é que está parando para escutar?